y vamos a leer del versículo 1 al 18. Amén. Espera que todos estén listos. Juan 20. Juan 20. Yo voy a leer en español, que ustedes me acompañen en portugués. Amén. Amén. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio a los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir esto, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amém. Bom dia, igreja. Não vou estar falando em espanhol, mas estamos traduzindo em espanhol. Então, se você precisar, nós podemos alcançá-lo ainda. Mantenha sua Bíblia aberta em João, capítulo 20, dos versículos de 1 a 18, porque esse é o de onde a mensagem virá. Queria que vocês também comigo celebrassem, ao mesmo tempo, uma celebração que a gente abençoa. Já oramos com ela e seu esposo na época que o esposo foi para o Texas, né? Mas a nossa Silvana Ruiz vai estar indo para encontrar-se com seu esposo lá, né? Então, o Ray agora e a senhora vão estar juntos. Então, depois vamos amassá-lo com o nosso abraço e de bênção. Que Deus continue a usá-los lá. Seu esposo já está, e você, Silvana, vai nos fazer muitas faltas, viu? Muita falta. A saudade já começa agora. O tema dessa palavra de hoje, dessa manhã de ressurreição, de Páscoa, é o que é preciso para relacionar-se com Deus. O que é preciso? Agora, parem um momento e responderem. Relacionar-se. Relacionar-se é mais do que conhecer. Nós conhecemos muita gente, porém nós nos relacionamos com poucas pessoas, não é verdade isso? Porque relacionar-se tem que ir além do que as pessoas podem nos dar. Muitos de nós nos relacionamos com outros por causa do que os outros podem nos oferecer. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, essa pessoa me ajuda, nos relacionamos. Essa pessoa me dá trabalho, nos relacionamos. Essa pessoa sempre tem uma palavra amiga para mim, nos relacionamos. Essa pessoa me é útil. E no momento que a utilidade termina, o que acontece? Esquece. Às vezes, em questão de formatura, né? Ao longo dos anos, muitas formaturas. Você se forma no primário, depois no segundo grau, no terceiro grau, no quarto grau, não. Você vai de faculdade e tudo mais. Na minha experiência foi assim. Os alunos da classe diziam assim: olha, vamos manter contato, não é isso? E quanto tempo dura isso?
Só enquanto estavam na mesma escola, né? Alguns aí tentam, fazem um esforço depois, né? Aí a gente sabe que, então, esse relacionar-se com Deus é além de conhecer. Porque da mesma maneira que nós nos relacionamos uns com os outros, pelo que os outros podem nos oferecer, nós também fazemos isso com Deus. Às vezes até sem pensar. Começamos a nos relacionar com Ele, mas pelo que Ele pode nos dar. Ou Ele pode nos dar cura. Nós nos relacionamos. Veio a cura, estamos bons, sãos, esquecemos. Ou estamos em aperto financeiro, corremos para Ele, Ele socorre, depois passou, esquecemos dele. Então, esse relacionar-se com Deus, a partir desse texto, nós vamos aprender, ele tem a ver com um relacionamento profundo. Alguma coisa que é duradoura, que é constante, que tem raízes. E para isso, nós vamos dividir esses versículos, 18 versículos, em 4 partes. Primeira parte é estar vivo. O que é preciso? Estar vivo. Vou explicar cada um. Segundo, crer. Terceiro, o que eu preciso? Graça. E por último, o que é necessário? Amor. Amém? Então, estar vivo. Vamos fazer um teste? Vamos fazer o quê? Só essas duas colunas, dois lados aqui. Vocês estão ouvindo a minha voz? Digam sim. Estão ouvindo a minha voz? Todos vocês estão me ouvindo, Anderson? Então digam sim. Vocês aqui do meio estão ouvindo a minha voz? Sim. E vocês da esquerda estão ouvindo a minha voz? Então está todo mundo qualificado. Vocês já têm o primeiro requerimento. Vocês estão vivos. Diga, aleluia, estou vivo. Já valeu, né? Então você já tem 1 de 4, você já tem. Você está vivo, está me ouvindo. Seus sentidos estão funcionando. Mas é mais do que estar vivo. Nós precisamos crer. Crer. E esse crer tem a ver em crer que Deus se fez homem, tomou a forma de homem, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que você e eu pudéssemos ser agora relacionados com Deus, adotados em sua família. Mas não é somente crer que Deus tomou a forma de homem, se esvaziou, deu a sua vida. Crer que Ele também ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é essencial. Porque se Jesus não ressuscitou, tudo mais que Ele disse a seu respeito não vale nada. E a morte foi vencida. Amém? Precisamos crer isso. Agora, dizer que creio e crer são duas coisas muito diferentes. Eu tenho um barbeiro que gosto muito, estive lá com ele essa semana. E como é de costume, como é a semana da Páscoa, ele me diz assim, Feliz Páscoa, pastor. Só tem um problema, ele não acredita em Jesus, em Deus, ele não crê que Páscoa é o que é para nós. Então é apenas uma saudação como Feliz Natal, coisas assim. Não significa nada. Para muitos de nós passamos esse problema também. Porque nós dizemos assim, eu tenho uma compreensão, porém eu não creio. Vou lhe dar um exemplo. No próprio texto, olhem para o personagem principal desses primeiros, além de Jesus, né? Qual o personagem principal desses 18 versículos? Quem é? Quem é? Pode falar alto. Maria. Não é Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena. Esta é a Maria que está no texto, né? Maria Madalena, o personagem principal. Nós sabemos que precisamos de crer. Agora, no texto, você crê que Maria estava crendo? Ela estava crendo? Não. Por que nós sabemos que ela não crê? Porque ela foi para o sepulcro preocupada com o quê? Quem é que vai tirar a pedra? O Evangelho de Marcos diz isso bem claro para nós, né? Aí acrescenta as outras Marias que estavam juntos, eram em 3 ali, né? E a preocupação dela, quem é que vai remover a pedra? Né? Por que eu estou dizendo que ela não cria? Porque Jesus, muitas vezes, e até o seu último dia, esse fim de semana, essa semana, não no fim de semana, mas quinta e sexta-feira, tivemos uma dramatização aqui, excelente, gente. Não tenho vergonha de dizer a vocês que eu chorei a quinta-feira todo o programa. Chorou também, né? Que bom que estava escuro, então ninguém via. Você viu? Ai, me viram chorar. E sexta-feira eu chorei menos, mas chorei, né?
né? Juscelina, onde você está, Juscelina? Cadê a Juscelina? Está lá fora. Juscelina ficou tão emocionada, cadê ela? Juscelina, não foi, Juscelina? Você ficou tão emocionada, não foi? Que falou, poxa vida, eu sabia que era apenas uma dramatização, mas aquela emoção profunda no meu coração. E Jesus falou, e falou, e falou, eu vou ser preso, vou passar muito sofrimento, porém, ao terceiro dia, ressuscitarei. Falou, e falou, e falou, e falou, né? E a Maria vai para o sepulcro toda chorosa, levando os perfumes para colocar em quem? Um Jesus vivo? Um Jesus morto. Então nós ouvimos, mas não cai o coração. E os discípulos foram assim um exemplo, não foram? 11 discípulos, estava tudo em fila já, esperando ali na porta do túmulo, né? Foi isso? Nem foram. Nenhum deles. E o Pedro e o João, que foram mais tarde, né? E não diz assim, que o João olhou e creu. Mas logo que eles viram que não havia um corpo, o que eles fizeram? Voltaram para casa. Você já notou como é difícil crer? Porque Maria foi. E quando Maria fica sozinha, e outra vez que os discípulos vão embora, ela entra no túmulo, ela vê 2 anjos. Um à cabeceira, outro aos pés de onde Jesus estaria. As roupas dobradinhas ali. Qual foi a conclusão assim maravilhosa? Ele falou que ia ressuscitar. Ele falou, agora caiu a ficha, não foi isso? O que ela disse? Levaram meu corpo. Roubaram o homem. Você notou como é difícil crer? E nós não podemos não crer. É tão importante crer. Essa crença é tão essencial que no próprio texto de João, você não precisa, você pode só baixar, mantenha aberto 1-18, mas no versículo 30 diz assim, Jesus realizou, mesmo capítulo 20, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas ouçam, mas estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham o quê? Vida em seu nome. É essencial que venhamos a crer. Essencial. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, você não precisa abrir lá, eu vou ler para você. Diz assim, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi por essa razão que depois da sua morte e ressurreição, Jesus apareceu, de acordo com os evangelhos, assim contando rapidamente, 11 vezes, em lugares e momentos diferentes. O apóstolo Paulo diz assim, só ouçam, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz assim, e ele apareceu a Cefas, Pedro, e apareceu aos discípulos. Depois ele apareceu para mais de 500 pessoas, entre irmãos e irmãos, ao mesmo tempo. E alguns, o texto fala, ainda estão vivos. Apesar que alguns já faleceram. Depois ele apareceu a Tiago, e outra vez aos apóstolos. E Paulo fala, por último apareceu a mim também, no caminho para Damasco. Tão importante é a ressurreição de Jesus. Por isso que ele apareceu e voltou. Ele ficou 40 dias antes de ascender aos céus. Então nós estamos em desvantagem, né? Porque nós não vimos a Jesus. Mas por isso que eu li para vocês o versículo 30 e 31. Essas coisas estão escritas para que você e eu possamos crer. E crendo tenhamos vida eterna, um relacionamento com Deus, que vai além de conhecê-lo. Entenderam? Ok, pastor, então me ajuda aqui. O que tem a ver esse texto de Maria? Porque Maria é uma testemunha do que aconteceu. Nós não vimos a Jesus ressurreto, ela viu. Grande coisa, né? Por que isso é importante? Na época em que Jesus ressuscitou e Maria estava viva, mulheres eram de tão pouco valor
que nem servir como testemunhas elas serviam. Não que elas não pudessem, mas os julgamentos não aceitavam testemunha de mulheres. Agora preste atenção. Na hora de escolher a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, quem foi que Deus escolheu? Uma mulher. Se a Bíblia não fosse verdade e fosse encomendada por homens que quisessem nos impressionar, eles teriam colocado uma porção de testemunhas importantes. Homens, nunca uma mulher. Sabe por que eles colocaram uma mulher? Porque é verdade. Porque isso aconteceu. Então você tem Maria gritando, ele vive, você pode crer. Porque aí está a validade disso. Então você já viu, né? Nós está vivo, nós vimos crer. E terceiro, graça. Precisa, para você poder relacionar-se com Deus, não só precisa estar vivo e crer, mas precisa entender o conceito de Deus a respeito da graça. Muita gente, muitos de nós, talvez até aqui, dizem assim, olha, eu não tenho como relacionar-me com Deus, até gostaria, mas a minha vida é tão complicada, tão problemática, que Deus não vai me aceitar. Meu passado, esquece. Eu tenho mais problemas. Meu passado é terrível, complicado, falhas, desvios. Não tem jeito, Ele nunca vai me aceitar. Vamos olhar para Maria. O que nós sabemos de Maria Madalena? O que nós sabemos dela? Anotem. Em Lucas, capítulo número 7, não precisa abrir, eu vou ler para você. Versículos 36 a 39 falam um pouquinho sobre Maria. E diz assim, essa Maria Madalena. 7,36 de Lucas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, ouçam, certa mulher daquela cidade, entre aspas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ela se colocou atrás de Jesus a seus pés. Porque naquela época, que nós vimos aqui na quinta e sexta-feira, as pessoas se reclinavam à mesa ao centro, baixinhas, né? Reclinavam, os pés ficavam por lá de fora. Então ela entrou, os pés de Jesus, e ela estava ali, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Imaginou a cena? O dono da casa, sabe o que ele disse? Ao ver isso, o dono da casa que havia convidado a Jesus, disse consigo mesmo, lá dentro, não falou alto não. Se esse Jesus, este homem fosse profeta, saberia quem está tocando e que tipo de mulher ela é, que ela é uma pecadora. Pecadora é palavra código para prostituta. E o nome é pior. É aquele nome, aquele prostituto com 4 letras apenas. Acho que você entendeu, né? Então, o seu passado. Uma prostituta. Quer saber mais de Maria Madalena? Capítulo 8 de Lucas ainda, ouçam. E também que Jesus, além dos seus discípulos, os 12, ele tinha algumas mulheres que o acompanhavam também. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído quantos demônios? 7 demônios. Se pecadora é a palavra código para prostituta, o número 7 é código para mega. É o número da perfeição. Era super endemoniada. Mega possessa. 7 espíritos, demônios.
Você quer entender de graça? Assim que graça funciona. E ao me lembrar do passado de Maria, naqueles momentos que você e eu podemos ter dúvidas, será que Deus me aceita? Será que Ele me quer? E eu olho e me lembro da história. Você precisa se lembrar, porque o mesmo Jesus, o mesmo Deus que aceitou Maria e apagou o seu passado e a deu a honra de ser a primeira testemunha da ressurreição, é o mesmo Deus que está operando hoje. Isso é graça, graça de Deus, graça que redime, graça que restaura, graça que começa de novo. Então, crer e entender. Deus teve espaço para Maria e a exaltou. Deus tem espaço para você e vai exaltá-la também. Você quer relacionar-se com Ele? Traga passado, quebrado, o que for. Mais quebrado, melhor. E Ele vai restaurar. Mas vamos concluir dizendo, e por último, amor. O que é preciso então? Preciso estar vivo, vocês estão. Crer. Talvez alguns de nós possamos, Senhor, ajuda a minha falta de incredulidade. Deus, me ajuda, eu creio. Reinaldo foi muito bem feliz aqui quando ele disse no início, né? Se nós crêssemos realmente, por que estaremos, né? Posso crer no amanhã, de verdade. Por que eu vou temer? Por que eu vou temer o hoje, o amanhã, o futuro, o presente, as circunstâncias adversas? Posso crer, porque Ele vive. Mas essa experiência de amor é que quando nós cremos, quando nós entendemos a graça de Deus, tá? E aqui é tão interessante porque esse amor de Deus, ele vai revelado, né? Se fosse eu e Maria fosse tão cabeçuda, eu já teria desistido dela. Falei uma vez, falei duas, mandei anjo, né? Mostrei os lençóis. E ainda assim, venho falar com ela me confunde, se fosse Jesus, com um jardineiro. Eu falei, sabe de uma coisa, Maria, você não tem jeito, não, você foi predestinada para ir para o inferno, vai embora, de jeito nenhum. Ele não desistiu. Ao final ele vem e diz o quê? Maria. Aí ela, os olhos se abrem. Eu queria que você soubesse que alguns de vocês, Deus está perseguindo você. Ele está usando tudo e todos. Ele tem vindo atrás de você e Ele manda anjo, Ele manda os seus pais, Ele manda os seus amigos, Ele manda a sua igreja, Ele manda esse ótimo pastor que Ele deu a vocês. Não resisti a essa aí, né? Essa situação e aquela situação sempre falando com você. Mas alguns de vocês hoje Ele está dizendo, seu nome, Maria, Joana, Andréia, Adriana, Cida, e aí por diante. Porque quando você ouvir a voz dele, quando seus olhos se abrirem e você, gente, todo esse tempo ele estava comigo. Como ele não levou em conta os meus pecados e transgressões, como ele me levou. Sabe o que vai acontecer? Seu coração vai encher-se de amor. Amor por Ele. E quando você está cheio do amor dEle, não dá para aguentar. Nós somos canais. Cheios do amor dEle, o que acontece? Começa a contagiar todo mundo ao redor. E vai, e alcança, e alcança, e alcança outros. Você gostaria de ter esse amor fluindo da sua vida? Amém. Relacione-se com Deus, através de Jesus. Eu não posso resistir também, se o senhor prestou atenção no texto, que os discípulos todos abandonaram a Jesus. Na quinta e sexta vimos isso também. E não só abandonaram, um deles, né, além do Judas que o havia traído, um deles, o Pedro, disse, eu nunca o deixarei. Os outros podem, mas eu nunca. Mas na hora ali que ele foi confrontado, ele negou a Jesus, não uma vez, mas 3 vezes. E a última vez ele praguejou, né? Falou palavrão. Não conheço. Aí o seu coração se quebranta. Ele faz isso. E Jesus, quando agora o coração de Maria está cheio da presença dele, cheio de amor, ele manda um recado
para os discípulos. Sabe quem foi o primeiro que ele disse? Diga a este e aos demais discípulos. Qual foi o nome que ele lembrou? Pedro. Diga a Pedro. O pior, diga a ele. Olha o amor, olha a graça de novo. E além de mandar, diga a Pedro, sabe mais o que ele fez? Ele falou assim, diga aos meus, o quê? Esses meus cafajestes de discípulos, foi isso que ele falou? Aos meus o quê? Aos meus o quê? Irmãos. Você tem que olhar a Bíblia, você está com a Bíblia aberta na sua frente, né? Já fechou, né? Ai. Diga aos meus irmãos. Porque ele está dizendo, agora que você já creu, agora que você já entendeu a graça, agora que você está cheio do meu amor, eu quero que você saiba que eu sou o primeiro de muitos irmãos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Eu sou o primeiro, mas vocês agora são também filhos de Deus. Captou isso? Eu acho que vocês não estão captando nada, está muito aí. Não tá, já estaria pulando de alegria, Tremendo. Diga aos meus irmãos. Porque quando você faz isso, você vai perceber como Jesus lida conosco, como Ele é amoroso, como Ele é paciente, como Ele é carinhoso, como Ele nunca desiste de nós. E isso derrete, isso mexe com o nosso coração. E não vamos poder aguentar, mas vamos sair por aí dizendo, eu vi a Jesus, eu vi a Jesus. E vão perguntar, como é que você sabe? Porque Ele anda comigo, Ele fala comigo todo o tempo em nome de Jesus. Acho que até um hino que nós temos que falar sobre isso, não fala? Vamos cantar esse hino? Joné, aquele vivo está aqui, não é isso? Não tem um hino assim para nós? Adoro o Cristo, esse mesmo que eu estou pensando. Eu só troquei o nome dele, né? Amém? Como é que eu sei? Porque Ele fala comigo, Ele vive em mim. Por isso nós podemos celebrar. Posso orar com vocês antes de cantarmos esse hino? Você quer, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você quer relacionar-se com Deus? Você quer ter esse relacionamento? Você está vivo? Você crê? Você captou a graça de Deus? Não importa o passado, não importa o que você tem, não importam as falhas. Ele apaga tudo isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos, deixe-me orar. Ó Pai querido, eu lhe peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, chama pelo nome aqui, Senhor, para que possamos saltar de alegria. Mestre! E ver as nossas vidas transformadas por esse amor. Abençoa o teu povo aqui congregado nessa manhã, Senhor. Pai, que seja um momento inesquecível, dia da ressurreição, à beira do sepulcro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, cantemos esse hino em nome de Jesus.